Comecei minha graduação de administração na Uniaselv em agosto de 2024. Participei das aulas, fiz os trabalhos, apresentei seminários, fiz artigo, mas quando foi no segundo semestre, eu decidi cancelar minha matéria. Tomei essa decisão muito menos pela faculdade ser ruim ou por ela não ter atendido às minhas expectativas, mas eu sou uma pessoa que é motivada quando eu aprendo coisas novas ou quando eu tenho desafios para aprender algum tipo de conteúdo ou aprender alguma forma diferente de fazer. E na Uniaselv, por ser a minha segunda graduação, boa parte dos conteúdos que eram falados nas aulas, a forma como o professor às vezes falava e tratava a turma, parecia ser uma coisa lembrava muito o ensino médio. E a forma como eles tratavam os alunos não me desafiava o suficiente para me manter motivada estudando ali os conteúdos. E como eu fui presidente de empresa júnior, boa parte dos conteúdos, de tudo que era trago na graduação, eu já sabia. Então isso acabou me desmotivando um pouco. E eu queria trazer todo esse contexto para vocês, porque eu sei que muitos aqui, assim como eu, pesquisam bastante sobre a faculdade, sobre o curso, antes de tomar alguma decisão, seja de fazer uma graduação ou cancelar, né, a que você está fazendo, se for o caso. Mas eu entendo, né, depois de todas essas decisões e mudanças, de que cada caso é um caso, como diz a minha mãe. Então, assim, eu já tinha minha graduação em Ciências Biológicas pela UES, né, aqui no Ceará, a Universidade Estadual. Então, muitos conteúdos, habilidades, competências que a gente aprende na faculdade, ali logo no primeiro momento que a gente chega, eu já sabia por conta da minha primeira graduação, que seria apresentar um seminário, realizar trabalhos em grupo, ter ali uma escrita mais formal, mais científica. Então, toda essa parte eu já tinha da minha primeira graduação. O que eu precisava? De um curso que fosse barato, que me desse a possibilidade de conseguir um trabalho, né, que me especializasse, me possibilitasse essa transição de carreira, porque eu estava na biologia, não estava conseguindo emprego e me identificava mais com a área da administração, da gestão, principalmente ali com o marketing, né? Então eu pensei, poxa, agora que eu já trabalho, e isso é muito importante, tá? Eu comecei na faculdade de administração na Uniaselv, eu estava desempregada, então isso foi um fator de eu não decidir logo para uma pós-graduação ou para uma especialização, porque de fato eu não tinha dinheiro e a faculdade era mais barata, então eu conseguiria, né, pagar ali inicialmente. E eu pensei, não, começo a minha transição de carreira, já vou aprendendo, me especializando ali nos conteúdos e depois eu posso fazer uma pós mais específica na área que eu mais me identificar. E foi o que aconteceu muito mais rápido do que eu esperava, né? Então, já no segundo semestre, eu não estava conseguindo acompanhar as aulas, eu me sentia uma criança nas aulas, porque, por exemplo, esse ano eu já faço 24 anos, eu já tenho uma graduação, eu já participei de várias experiências de gestão, de liderança, que me informaram, né, e me moldaram como profissional e como pessoa também. Então eu ficava ansiosa pelo próximo passo, tipo, poxa, eu vou ter que esperar 4 anos aqui nessa graduação para que eu consiga meu diploma e depois consiga fazer uma pós em alguma especialização que faça sentido para mim. E aí, mês passado, não sei se vocês acompanharam, mas teve o mês do consumidor, e aí tava tendo uma promoção de um MBA de Marketing, Branding and Growth, lá na PUC-RS, né, do Rio Grande do Sul. E eu pensei, meu Deus, é agora que eu tomar minha decisão. Tava em um preço bem mais acessível, porque antes, quando eu comecei a pesquisar lá na metade do ano de 2024, as pós-graduações eram de R$500, 600, 800, e era um valor extremamente alto. Eu já vi, tipo, R$1.000, 1.500 de pós-graduação, que eu não tinha condições de pagar naquela época. Mas agora, com essa promoção e já trabalhando, né, uma empresa legal, numa startup de educação e também fazendo os meus freelances, né, na empresa que eu tenho, Conhecer, eu ajudo mulheres na criação de marcas, também trabalho como social media para algumas empresas, faço permuta de serviços, então isso já me deu uma boa base para conseguir, né, pagar ali a minha pós. E eu fiquei pensando bastante sobre trazer esse conteúdo para cá. Eu acho que muitas das vezes a gente fala sobre os acertos que a gente toma na nossa vida, mas ali as decisões difíceis de seguir ou não com a graduação, de cancelar, de ir para uma pós-graduação, são coisas que são necessárias, que são difíceis, né? Eu passei praticamente uma semana sem produzir conteúdo para cá, pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok, porque eu ainda estava nesse processo de entender para onde eu ia. Eu fiquei naquela, meu Deus, o barulho da moto. Eu continuo a minha graduação, eu cancelo, eu faço a pós, eu tento fazer os dois, e aí eu pensei, não, boa parte da base da administração eu já tenho, inclusive de maneira vivida, né, com experiências que eu participei ao longo da minha graduação e depois também em eventos que eu sempre ia quando tinha aqui na minha cidade.
Então agora é a hora de encarar o próximo nível. E, gente, sério, foi a melhor decisão que eu tomei, porque tá sendo bem desafiador, bem legal assistir às aulas. São professores que não são daqui, alguns são dos Estados Unidos. Eu tô aprendendo muita coisa, tá fazendo muito sentido. Eu tô conseguindo estruturar a minha empresa da forma como eu queria, trazendo serviços que fazem sentido para mim, para o meu público, que são mulheres ali empreendedoras, que ou estão começando, né, a empreender ou já estão ali tentando estruturar os seus negócios. Então eu sinto que isso vai me dar uma excelente base para que eu consiga trabalhar, conseguir vender serviços melhores e, claro, né, ter uma vida que faz sentido para mim, realizando o propósito que eu escolhi para minha vida. Então, no mais era isso. Queria trazer aqui todo esse contexto para vocês, do fato de eu já ter uma graduação, né, antes da administração na Uniaselv, deixar bem claro que a Uniaselv é uma excelente universidade em questão de suporte de material, de provas. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim, mas eu entendi que eu poderia já seguir para o próximo passo. Não estou desmotivando, né, quem está fazendo, sigam firme, quem está fazendo pela primeira vez, que é a primeira graduação, continuem me trazendo aqui questionamentos, eu vou trazer mais conteúdos, né, queria fazer um vídeo falando só sobre a questão financeira, quanto que eu paguei, né, na faculdade de administração lá na Uniaselv, quanto que eu tô pagando agora na pós, comentem aqui nos comentários, #mostra os valores, que eu faço um vídeo só falando sobre isso, para vocês também levarem isso em consideração quando for aí tomar alguma decisão desse sentido. Informo também, oficialmente, que esse canal, vou deixar ali guardado os vídeos que eu falava sobre a Uniaselv, tinha mais uma pegada estudantil, né, digamos assim, sobre graduação, e agora eu vou focar mesmo nos conteúdos de marketing, de construção de marca, vou falar também sobre a pós, né, estudando e aprendendo ali diariamente. Fique à vontade para deixar de me seguir se isso não for o que você procura, e espero que, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não me conhece, eu me chamo Camila, mais conhecida como Cami, profissionalmente. Tenho uma marca eu conhecer e trabalho com a construção de marcas pessoais, principalmente ali para mulheres. No mais é isso, muito obrigada por ter assistido até o final desse vídeo e a gente se encontra no próximo. Beijo!